Oi pessoas, tudo bom? Resenha, sim, yay! Finalmente, depois de muito tempo, e será Dororo! Tcharam! Enfim, consegui gravar hoje, então vou finalmente resenhar o mangá Dororo, que uma pessoa com muito amor no coração, chamada Edson, me enviou pelo correio. Ele fez a caridade de me emprestar esse mangá para eu poder resenhar ele e postar no canal. Muito obrigada, Edson. Provavelmente quando eu postar esse vídeo já vou ter te mandado de volta. Então agradeçam a ele por ele ter emprestado o mangá para mim, para eu poder fazer a resenha a vocês. Osamu Tezuka, por favor, né? Gente, o pai dos mangás, o criador dos quadrinhos japoneses com os olhos gigantes e etc. Ele que impulsionou, ele que criou o mangá, ele que fez o mangá se tornar uma coisa não só infantil. Se você realmente quiser saber sobre o Osamu Tezuka, eu digo pra que você vá e procure sobre ele, porque ele tem, assim, uma história muito rica, uma biografia muito importante para quem se interessa por mangás. Então eu só vou falar isso dele, realmente, o vídeo de resenha, não de biografia. Então bom, Dororo começou a ser publicado no Japão em 1967. Fecharam ele em 4 volumes, todos eles estão no Brasil, pela editora New Pop, pelo preço de mais ou menos R$24, eu não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. Eu sei que eu costumo falar sobre as especificações do mangá no final do vídeo, mas essa edição é linda. Só adiantando isso. Muito bem feita essa edição. Lendo Dororo, nós estamos na era feudal. E vemos que um senhor, um lord feudal, muito ambicioso, resolve que quer ter muito poder e dominar todo o país. Então, a grande ideia dele foi: vamos apelar para as forças do mal e sobrenaturais para ganhar poder. Ou seja, ele fez pacto com demônios. Mas, claro, os demônios não dariam isso para ele a troco de nada. Eles, em troca, pediram um sacrifício. E esse sacrifício seria o filho dele. Esse Lorde seria pai no dia seguinte e ele aceitou o trato dos demônios. Ofereceu o filho dele, que ainda nem tinha nascido, a 48 demônios. E disse que poderiam dividir o filho dele em 48 pedaços, desde que ele tivesse poder. Ou seja, que pai, mas no dia seguinte a mulher dele teve o filho. E assim que ela deu luz à criança, já falaram, todos ficaram alvoroçados, porque viram que não era uma criatura normal, não era um ser humano. Então, o que a gente vai fazer com esta coisa? Não vamos cuidar dessa coisa. O que fizeram? Enfiaram ele dentro de uma cestinha e jogaram no rio. E assim começou a vida de Yakimaru. Yakimaru foi achado no rio por um médico que morava sozinho no templo. Uma pessoa de muito bom coração, que viu que era um bebê, só que ele não tinha pernas, nem braços, nem olho, nem boca. No mangá é engraçado, porque é tipo cotoco. Mas é tipo só a cabecinha e um cotoco. Enfim, só que ele resolveu pegar este ser e cuidar dele. Como ele sabia de medicina e era muito dedicado, ele deu um jeito de criar um corpo para Yakimaru e montou como se fosse um bonequinho, um fantoche. Fez pernas, braços, olhos e ajuntou tudo nele. Yakimaru, como não tinha olhos, ele não enxergava, ele não ouvia e ele não falava, então ele só se comunicava com as outras pessoas com o pensamento. As pessoas ouviam a voz dele na cabeça delas e assim ele falava e ele enxergava as coisas sentindo a energia do ambiente. E foi assim que ele cresceu, dentro desse corpo montado por esse médico e sentindo o mundo, ouvindo pela energia, pela sensação e se comunicando através de telepatia, digamos. Vários espíritos malignos e alguns demônios de baixo escalão, assim, digamos, costumavam cercar ele. E um dia, um desses demônios atacou o médico dele. Então ele achou que seria ele estando do lado desse senhor que cuidou, que deu a vida pra ele,
correria muito risco. Então ele resolveu que seria melhor ele ir embora pra proteger a vida do pai adotivo no caso. E Yakimaru foi embora. E... Participação do gato no vídeo. Você tá carente, gato? Você tá carente, né? Ele soube através de outro demônio, que resolveu contar pra ele, que, na verdade, ele tinha sido amaldiçoado por 48 demônios. E o corpo dele havia sido dividido em 48 pedaços. Pra ele conseguir o corpo dele de volta, ele teria que ir atrás desses demônios e matar eles. E assim as partes do corpo dele começariam a voltar. Então ele começou a incrível saga de ir atrás de todos os demônios possíveis, matar todos eles e conseguir o seu corpo de volta. A história se baseia na vida do Yakimaru, que é este jovem. Por que o mangá chama Dororo? Em uma dessas andanças, porque ele acabou virando um andarilho, ele achou um garotinho que estava sendo espancado por uns caras ruins de uma vila. E salvou a vida dele e o garotinho começou a seguir ele. Mas esse garotinho se intitula como o maior ladrão de todo mundo e disse que não pararia de seguir o Yakimaru até que ele conseguisse roubar a espada dele. Então ele começa a seguir a incrível saga do Yakimaru. O que acaba gerando, no final das contas, uma grande amizade entre os dois. Como vocês podem ver, Dororo com uma espada. Seria tipo a meta de vida dele no mangá inteiro. E Dororo é isso. Yakimaru caçando demônios para conseguir partes do corpo dele de volta, acompanhado por Dororo, que é este garotinho que começa muito perdido assim, mas ele amadurece muito no decorrer do mangá. Você vê a evolução desse personagem aqui. Como Yakimaru luta com demônios? Ele tem suas armas muito bem escondidas. E não acho que nem é o caso falar como funciona isso. Mas é uma coisa bem interessante. Como Yakimaru, sem ter um corpo, sem sentir as coisas direito, apenas pelos sentidos e sensações, consegue ir atrás de demônios e matar eles. Ele tem suas armas, ele tem sua carta na manga, digamos. Este mangá tem 4 volumes aqui no Brasil, como eu já disse. Foi trazido pela New Pop. Já está fechado. E a edição é linda. Papel couché, fosco, de uma gramatura alta. Temos a dobra, que é um detalhe pra mim muito importante. Eu acho que o mangá se mantém, o livro mangá se mantém muito mais com ele. Tem um nome isso aqui, eu não lembro, desculpa, para os que sabem, eu não sei. Papel offset, numa gramatura alta, folha branca. Vamos lá. Impressão muito bem feita e folhas costuradas e coladas. Ele é muito bem feito, realmente. New Pop, meus parabéns, vocês fizeram uma edição linda. São poucas as coisas que nós vemos desse tipo por aqui. Esse mangá me lembrou um pouco Inuyasha, por eles terem que ir de vila em vila, na era feudal, lutando com demônios e espíritos e yokais, pra conseguir uma coisa de volta. É muito forte, na verdade esse mangá se foca bastante na sensação de guerra que tinha. O Osamu Tezuka viveu a Segunda Guerra Mundial, então ele sentiu, ele realmente passou por tudo o que uma pessoa pode passar numa guerra. E ele colocou isso de alguma forma aqui. Do sofrimento das pessoas, da perda de parentes, de membros da família, de pessoas matando os outros por poder e por motivos banais, de pessoas saqueando outras, de um grupo brigando com o outro para poder ter mais poder, e a miséria e a fome e doença e morte, muita morte. É interessante porque o traço dele é bem tipicão de mangá, muito velho. Você bate o olho tipo, nossa, esse mangá é muito velho. Óbvio, é muito velho. Mas, e ele tem ele passa essa impressão de ser uma coisa mais infantil, porque o traço dele é simples. Pela época era normal. Mas, assim, quem não conhece acharia o traço infantil. Só que ele tem
contos e passagens tão maduras e cruas, porque eles estão no meio da guerra, que isso não é um mangá infantil, definitivamente. É um mangá muito interessante, é um mangá muito rico, e eu recomendo. Uma porque é um clássico, outra porque é de Osamu Tezuka, e porque são só 4 volumes. Ele pode ter um preço um pouco mais salgado, mas é um material muito bem feito. Ele foi muito bem executado. Eu admito que eu particularmente não gostei muito do final, porque assim, chegou num ponto em que, nossa, uma incrível novidade, uma incrível descoberta, e aí acaba. E não tem um ponto final, assim, você não sabe o que acontece com alguns personagens ou não, e tipo, acaba no ar. O fim fica no ar. Eu odeio quando o mangá faz isso, quando o livro faz isso. Pra mim tem que ter um fechamento. Por um lado, isso é um ponto interessante do mangá, porque ele não tem um término, ele simplesmente corta. E esse é o fim, pronto. E a gente fica... Mas enfim. Esta seria a resenha de Dororo. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem por cima, passei. Mas é isso aí. Muito obrigada de novo ao Edson. Amanhã mesmo eu acho que eu posto isso aqui no correio pra te mandar de volta. E muito obrigada pela consideração e pela voto de confiança de ter mandado um mangá seu pra mim, pra eu poder resenhar. Bom, isso aí. Obrigada por ter assistido. Até a próxima resenha aí. Acho que é só, né? Tchau.